Boa noite, de volta, aos estudos das terças-feiras. Estamos estudando agora o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos livros da codificação, de forma sequencial. Então, fizemos agora há pouco a nossa vibração pelo portal 22/2/2022, duas vibrações, uma para energia, nossa, e outra para que essa energia chegue aos locais necessitados do nosso planeta. E agora eu vou trazer para vocês a mensagem diária de hoje, 22 de fevereiro, que traz a reflexão e vivência em torno do Evangelho. E hoje ela diz o seguinte: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. É um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Vejam que interessante, né? Justamente na data de hoje, 22/2/22, tem tudo a ver com o intuito dessa energia emanada por Cristo hoje para o planeta. E ele diz: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. É a hora de despertar, justamente, o intuito da vibração que foi feita, o intuito da espiritualidade, sétima dimensão, diretrizes planetárias, ou seja, Cristo e seus prepostos emanaram essa luz, inclusive fazendo uma limpeza nos umbrais, especificamente no umbral grosso, levando muitos irmãos atrasados espiritualmente para novas escolas no cosmos. Então a gente está despertando desse sono, A gente está ampliando a nossa capacidade perceptiva, a nossa intuição, aumentando a nossa vontade de trilhar o caminho deixado pelo Cristo, aumentando a nossa vontade de sermos úteis ao nosso próximo. E ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes, ou seja, quando a gente começou a despertar, acreditar numa força maior que está em tudo. Então, mais uma vez, é o trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra mordaz que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, 23ª edição, página 277. Meta do dia: combater a maledicência. Foi igual a de ontem, tá? Não passar adiante fatos desagradáveis, boatos ou suposições maldosas a respeito de ninguém. E como, tem pessoas fazendo isso, infelizmente. Mais uma vez, meta do dia: combater a maledicência. Não passar adiante fatos desagradáveis, boatos ou suposições maldosas a respeito de ninguém. E uma sugestão para a nossa prece diária: uma prece rogando auxílio ao anjo da guarda para combater a maledicência. Okay? A gente pode também, no final do dia, fazer um balanço, colocar 3 coisas negativas que por acaso a gente tenha feito e 3 coisas positivas. As negativas podem ser alguma situação de inveja, de ciúme, ou própria maledicência, e positivas podem ser em função da caridade. O que como nós fomos caridosos hoje, de que maneira nós ajudamos, nós fomos compelidos na energia da caridade durante o dia. A gente pode fazer essa reflexão, faz parte do autoconhecimento antes de dormir. Tá? Então vamos agora ao estudo. Hoje, estamos como na sequência, como sempre, estamos no capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. O capítulo 3, pessoal, ele é um pouquinho extenso e a gente não vai terminá-lo hoje, mas ele é muito interessante, porque ele vai trazer a visão do céu. O que é essa palavra? O que significa céu?
na visão espírita, né? Então Kardec vai elucidar aqui, né, toda essa ideia, né, que muitas religiões têm do que seja o céu. Então ele diz: em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim celium, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. A outra conotação interessante, né? Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias, que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Essa questão, né, de saber, né, desde os antigos, desde que inclusive os exilados vieram para cá, né? Nós viemos para a Terra como exilados, né, porque não aproveitamos as oportunidades em outro mundo, né, que já estava muito mais adiantado até cientificamente do que estamos hoje, mas a questão moral era daqui para pior. Então a gente continuou no erro e por isso que viemos para cá. Mas dentro de cada um deles, né, os antigos, nossos antepassados e nós mesmos, né, em outras vidas aqui, tínhamos essa certeza dessa força superior e olhávamos o céu como algo bom, porque a gente sentia saudade também do lugar de onde fomos expulsos, né? Aquela ideia de ser expulsos do paraíso tem muito a ver com isso, né? Então, continuando aqui, ele diz: segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu. E isso também tem, de forma inconsciente, uma ligação com as 7 dimensões da Terra. O 7º céu é a dimensão maior atualmente do nosso planeta, que é a diretriz planetária, é onde está Jesus. E ele diz: daí a expressão estar no 7º céu para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus. Existem realmente outras dimensões, mas que fazem parte já de uma relação extraterrena, né? Já é algo maior. Em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu, entendam, Jesus não significa que Jesus está unicamente vinculado à 7ª dimensão. Ele está muito mais além disso, né? Então, ele está presente na Terra porque só tem atualmente a capacidade da 7ª dimensão. O astrônomo Ptolomeu, e aí ele faz uma referência, né? Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã, ou seja, 200 anos depois de Cristo. Contava 11 céus e denominava ao último Empírio, que vem do grego pur ou pir, que é fogo, por causa da luz brilhante que nele reina. Ou seja, ele já tinha essa ideia meio inconsciente de que estava, né, o último céu era só luz. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna, céu. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, tá? Onde se localiza Deus. A habitação dos que o contemplam face a face, né? Ou seja, aqueles espíritos que já estão ali dentro, né, da fonte criadora que é Deus. E é conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso.
Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro. Vejam que estranho, né? Donde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Porque a ciência, a astronomia, obviamente, mostrou, né, grandes verdades ali, que não era tão fantasioso assim como as religiões dogmáticas acreditavam. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocarem-se. E a leitura de Kardec, né? Porque nessa época ninguém imaginaria sequer chegar à Lua. Imagina quanto de distância de um planeta a outro. Por isso que ele coloca essa afirmação aqui, né? Separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento. Hoje já não é tão assim, né? Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras, da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade, né? E, assim sendo, é lícito perguntar por Deus, por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Mas, ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Então existem outras humanidades, várias humanidades, tão parecidas ou não quanto nós, fisicamente, né? E a gente não tem nem como justificar, porque não tem lógica dizer que Deus é imagem e semelhança do homem, né? Não tem sentido isso, né? Porque ele também mas é um pai, né? Ou um pai e mãe, porque é uma energia criadora, amorosa, que nos ama constantemente, que está dentro de nós, dentro de cada célula nossa, dentro de cada quark, que está dentro de cada átomo que compõe as células do nosso corpo físico, também espiritual, né? Então ele está presente em tudo e não poderia unicamente no universo que chega a ser infinito para nós e também nos universos que existem além desse, ser apenas a semelhança de uma das suas criações, né? Ele está presente em tudo, então ele não pode ser parecido apenas com o humano, né? Tem o rosto humano. As ideias do homem, eu pulei uma parte aqui. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. Existem planetas que realmente ainda não estão habitados, porém são mundos primitivos ainda, mas já abrigam a energia, né, colocada ali, né, das mônadas para o reino mineral, né? Planetas rochosos, por exemplo, e aqueles que têm o seu núcleo. Todos os planetas têm um núcleo, né? E ali já há a existência da vida como forma energética condensada. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes, e da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. A da constituição dos mundos, deveria imprimir-lhes outro curso. Sob a sua influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão, emudecem todas as religiões, né?
O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se, e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu invólucro, estão ligados à Terra ou a qualquer mundo, a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, ou seja, o mundo espiritual, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Podem estar juntos, um ser feliz e o outro infeliz. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio dos encarnados, ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. E aí eu trago essa colocação, nesse exemplo que Kardec deu, para os dias atuais. Quantas pessoas não suportam ouvir uma música clássica, uma música calma, né? Tem muita gente que não gosta, faz mal. Do contrário também, tem gente que não suporta escutar uma música mais populesca, né? Com letras pesadas, né? Cheio de palavras de baixo calão, por exemplo. Tem gente que não suporta. Então isso vai da vibração, vai da elevação daquele ser, né? Isso é uma maneira de percepção.
O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Por isso que, muitas vezes, as caravanas que descem aos umbrais, as caravanas socorristas, né, que vão fazer uma aferição, observar quem tem condições naquele instante ali de ser resgatado, nem todos são percebidos pelos espíritos ali, porque eles estão em outra faixa vibratória, eles não conseguem enxergar, né? São como cegos realmente. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Não é verdade? Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se, senão de si mesmo. Né? Como dizem os mentores, nós somos os nossos próprios algozes. É como uma criança que não quer estudar e é reprovada na escola, né? E tem que repetir aquele ano, aquele ensino ali. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível lá na frente, né? Tanto a inteligência como o progresso moral. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Outros, né, bem adiantados moralmente, mas pouco instruídos e inteligentes. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, isolado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem de si mesmo se anularia. Ninguém pode viver uma vida o tempo todo contemplativa, por exemplo, ou se isolar completamente, porque não tem progresso ali, a energia fica parada, não há aprendizado. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Ninguém progride do zero à infinitude em elevação espiritual, moral e intelectual numa só encarnação. Não existe isso. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe? O simples bom senso repele tal suposição, que seria
não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada tem de materialidade terrestre. Os mundos mais elevados não são tão materiais assim. Da parte destes, a encarnação é voluntária, ou seja, eles não precisam, de acordo com a sua evolução, obrigatoriamente reencarnar. Eles reencarnam porque querem, como voluntários para adiantar aquele mundo, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete juntos dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade, ou seja, quando reencarnar. A gente aprende, consegue evoluir muito mais encarnado do que no plano espiritual. No plano espiritual a gente vai se reciclar, observar onde a gente errou, renovar ideias, renovar propostas para que a gente faça melhor na próxima. É assim. Deixa eu ver aqui, falta mais um pouquinho só para a gente concluir. Só mais um parágrafo. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros do progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Vejam como é, Interessante. Acho que dá tempo a gente concluir essa parte da reencarnação, tá? Então falta só mais um trechinho aqui, mais uma parte. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. É o que a Terra precisa, A Terra, que vai entrar em regeneração, só vai admitir espíritos que estejam com essa capacidade evolutiva, de ser menos apegados, ser mais amorosos, menos apegados às coisas materiais e muito mais amorosos, uma vida mais simples e mais verdadeira. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. Aprender, aprender, aprender. Sermos fraternos no dia a dia, todos os dias, todos os instantes. Isso é a cara de um planeta
de regeneração plena já. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Isso é regeneração plena ou mundos felizes, né, também. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. É nesse tempo que chegamos. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e finalmente os mais sólidos da madureza, né? Até é exemplificado na nossa jornada quando estamos encarnados, né? Infância, mocidade e maturidade. É isso? Então, pessoal, a gente encerra, né? Porque aqui ele já vai falar de outro atributo, né? Porque ele está explicando o que seria o céu, né? Toda a vida espiritual, na verdade, e suas relações. E aí a gente vai deixar para a próxima terça para concluirmos esse capítulo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvidas pode deixar aí escrito, né, nos comentários que eu respondo, e ou algo a acrescentar, né, também, porque estamos juntos aprendendo. E é isso. Desejo a todos uma ótima noite, com muita paz, tranquilidade. Que Jesus abençoe e continue abençoando. Nós estamos recebendo essa energia até praticamente 23h59 de hoje. Não quer dizer que depois ficaremos desamparados, não. Mas eu tirei isso também como exercício para nosso aprimoramento, né? Porque a gente ficou, pelo menos foi a instrução dada pela espiritualidade, de que nós segurássemos mais, né, os nossos impulsos, né, a palavra, os pensamentos nesses dias, para que a gente pudesse captar mais essa energia. E isso a gente vai levar adiante, né, se Deus quiser. Então é isso. Que tenhamos força e fé de seguir adiante com coragem, né, e com amor no coração. Que Jesus abençoe a todos, mais uma vez, uma ótima noite e até amanhã no nosso Evangelho no Lar. Beijo no coração de todos e até lá. Tchau, tchau.